Irmãos, nós vivemos numa época de pós-modernidade, de pluralidade, de secularização e de privacidade. Por pluralidade, nós podemos entender que é um tempo de muitas ideias, de muitos conceitos, muitos valores. Rejeita-se uma verdade absoluta nos dias de hoje. Tudo é relativo. Por privacidade, nós podemos entender que cada ser humano, ele tem um espaço separado para viver a sua privacidade. Ele tem a sua privacidade. E isso engloba a sua crença, vai englobar os seus padrões morais, a sua conduta, a sua preferência sexual, os seus princípios, a sua filosofia de vida. Cada um tem a sua verdade, seus valores e sua ética. Até mesmo os pais, hoje em dia, são cobrados a não interferir na conduta dos filhos e nem impor a eles um padrão, né, de conduta. Não interferir na escolha, nem impor um padrão de conduta. Vivemos também uma época de secularização, que é o homem no centro de todas as coisas. Tudo para agradar o homem, promover o prazer do homem. O ter, hoje em dia, é mais importante que o ser. Os pais investem mais na educação intelectual e profissional dos filhos do que na vida emocional e espiritual. Por isso nós vemos hoje muitos filhos, né, órfãos, né, de pais vivos, órfãos emocionalmente falando e órfãos espiritualmente falando. Então, a secularização é um processo, e nesse processo a religião vai perdendo cada vez mais a influência sobre as variadas esferas da vida social. E essa perda de influência, ela vai refletir na quantidade de membros presentes, de números de membros nas igrejas, nas religiões, na quantidade de pessoas praticando os valores espirituais, éticos, morais, né, refletidos pela palavra de Deus, vai influenciar na perda do prestígio das igrejas hoje, na influência que a igreja tem na sociedade. Então, há uma desvalorização das crenças, a gente vê isso acontecendo, e dos valores que são associados a essas crenças. E essa também nós vemos uma dificuldade cada vez mais crescente em recrutar pastores, até mesmo padres, né? Nós vamos falar do cristianismo de um modo geral, de líderes para o desenvolvimento e para a manutenção de uma instituição religiosa. Então, o profeta Ezequiel, ele registra um momento, um tempo da história em que a nação de Israel estava vivendo uma crise política, uma crise econômica, social, moral, espiritual, e o povo estava ameaçado de ir para o cativeiro da Babilônia. E Deus olha lá do céu e procura um homem, pelo menos um, que se colocasse na brecha, na intercessão em favor da nação. E diz a palavra que ele não encontrou nenhum sequer. Procurei na terra, entre os homens, aquele que se colocasse na brecha da oração, e não encontrei nenhum sequer. E hoje nós vamos falar sobre isso, o homem que Deus procura. Quem é esse homem? Né? A palavra de Deus nos diz que Deus procurou um homem em Judá, na terra de Judá, no reino do sul, para que ele se colocasse ali na brecha da oração. Deus não estava procurando um homem com grande status social. Não estava procurando um homem rico, não procurava um rei, um príncipe, um profeta, um sacerdote, mas ele procurava um homem, alguém que se dispusesse, né, em conformidade com os critérios estabelecidos com o Senhor, de se colocar na brecha, assim como Deus procurou Davi. E interessante que quando Deus procura Davi, e passa Eliabe na frente de Samuel, que era o filho mais velho, e Samuel olha e acha que Eliabe seria o futuro rei, o Senhor disse a Samuel: Eliabe, não atentes para a aparência, não olha para a aparência, porque nem para a grandeza da estatura deste homem, nem para a sua beleza, para o seu porte, porque eu o tenho rejeitado.
né? Porque o homem não vê como o Senhor vê. Porque o homem vê somente o exterior, mas o Senhor está vendo o interior. Então, Deus, quando está à procura de alguém, Ele não está olhando o nosso exterior, a nossa posição social, a nossa beleza, não é? Deus está olhando para o nosso interior. E nós podemos aprender, né, com esses dois textos, algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida. E uma delas é que Deus procura hoje, meus irmãos, homens e mulheres que se colocam na brecha da intercessão. Em outra ocasião, quando o povo de Deus era escravo no Egito, debaixo da opressão de Faraó, o povo clamou, né? Falou com Deus que eles estavam escravizados, que estavam muito pesados. Deus ouviu os gemidos e se moveu. E em resposta às orações, Deus envia Moisés para libertar o povo. O Salmo 137 retrata muito bem isso, porque lá diz que clamou o povo em suas aflições e Deus o livrou nas suas angústias. O povo passa por mais uma situação de aperto, de dificuldade. Aí diz que quando ele clamava, o povo clamava, se colocava como intercessor, Deus ouvia as orações. Quando o povo voltou as costas para Deus e adorou o bezerro de ouro, assim que Moisés desce, né, do monte, a intenção de Deus era destruir aquele povo. Ele achou, né, ele julgou aquela nação uma nação ingrata. E queria começar uma nova, né, posteridade a partir ali de Moisés. Mas Moisés, ele se levanta como um reparador de brechas e ele se coloca em intercessão por aquele povo. E ele pediu a Deus que perdoasse o pecado do povo, humildemente, incansavelmente na intercessão, e Deus ouviu a oração de Moisés. Quando o anjo do Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se levantou como um intercessor. E por causa da intercessão de Abraão, nós vemos que a vida de Ló e da sua família foi poupada pelo Senhor. Jesus Cristo, quando estava aqui nessa terra, ele vivia uma vida de oração. E diz a palavra de Deus que ele está à direita do Pai e que ainda hoje ele intercede por nós. E o Espírito Santo também intercede por nós. Ele está nos assistindo nas nossas fraquezas. Coisa gloriosa isso. Então é importante que nós, servos de Deus, nos levantemos como intercessores. Deus procura mulheres, procura homens, intercessores, ainda hoje nessa terra. E eu creio, irmãos, piamente, que a família, ela irá naufragar se as mulheres abdicarem, negligenciarem esse papel que Deus colocou na mão das mulheres de intercessora. Se os pais deixarem de lado esse papel de intercessor, a nossa sociedade, a tendência ela é mergulhar cada vez mais no caos moral e espiritual, se a família não se levantar como intercessora. Então, nós cremos que milagres acontecem quando as mulheres dobram os seus joelhos e intercedem, derramam suas lágrimas pelos seus filhos. Eu creio que milagres acontecem quando os homens dobram os seus joelhos e derramam lágrimas diante de Deus pela sua esposa e pela sua casa. Milagres acontecem quando membros de uma igreja se colocam de joelhos e intercedem, derramam suas lágrimas diante do Senhor pela igreja, por cada um de nós. Um intercedendo pelo outro. Acontece milagres na vida de um irmão que está enfermo, de um irmão que está com problema. Milagres acontecem, meu irmão, quando você dobra os seus joelhos e intercede pela sua vida. Deus trabalha. E hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo onde ninguém tem tempo para mais nada. Não é assim? As pessoas não têm tempo. A nossa geração é marcada pela pressa, pela correria, pela pressão, acordar cedo, dormir tarde. Vivemos debaixo de estresse, de uma agenda cheia. E muitos não têm tempo para relacionamentos interpessoais e principalmente um relacionamento com Deus que é estabelecido na sua palavra através de uma vida de oração. E por isso, né, que
o tempo hoje, a gente vê hoje, o tempo tem sido utilizado pelas pessoas na frente de televisão, na frente de computador, em conversas vazias ou com silêncio. Né? Quantas vezes a gente vê famílias presentes dentro do mesmo lar, mas cada um num lugar e não conversam. Então, Deus está procurando hoje pais que investem tempo para falar de Deus para os seus filhos. Eu amo o versículo que está lá no Salmo 78, 3-4, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações do seu poder e das maravilhas que fez. Como o Senhor tem agido, né? E como o Senhor tem feito. Lá em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 7, nos diz que nós devemos falar da palavra do Senhor aos nossos filhos, com zelo, com perseverança, quando nós estivermos assentados, quando nós estivermos andando pelo caminho, quando nós nos levantarmos, quando nós nos deitarmos. Isso simplesmente reflete para nós que é o tempo todo, sem perder oportunidade, sem perder nenhuma oportunidade. Então, Deus procura hoje pessoas que parem de se desculpar, que não tem tempo para orar. Quando nós oramos pouco ou não oramos, não é por falta de tempo, mas é por falta de prioridade. Aquilo não é prioridade para nós, porque nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para ir para a escola, temos tempo para ir no salão cortar o cabelo, para ir na academia, não é assim? Tempo às vezes para fazer uma unha, para ir no aniversário, para fazer uma aula de inglês, para fazer um jazz, não é? E assim vai, para ir no médico. Hoje é dia de ir no médico, hoje é dia de ir no dentista, hoje é dia de culto, eu vou na igreja, hoje tem reunião na escola. Então a gente arruma tempo para tudo, mas a gente vê muitas vezes... a gente vem muitas vezes com aquela desculpa de que a gente não tem tempo para orar e para interceder. Então, Deus tem procurado pais que invistam tempo na vida, em falar de Deus para os seus filhos, e pais que também invistam tempo em falar dos seus filhos para Deus. Orar pelos seus filhos. Né? Jó era um homem muito rico, era um homem que não tinha tempo. Imagina, Jó tinha muitas fazendas, muito gado, né, muitos filhos para cuidar, muitos empregados para administrar, muitos negócios para resolver, mas a palavra do Senhor nos diz claramente que Jó levantava pelas madrugadas e ele era um intercessor dos seus filhos. Então Deus tem procurado hoje homens assim, que se coloquem na brecha da intercessão. Deus também procura homens com discernimento. O que vem a ser discernimento? É aquela capacidade de você julgar e avaliar as coisas para obter uma conclusão adequada. Uma pessoa com bom discernimento, ela vai agir com prudência, com critério ao tomar as suas decisões. O discernimento, meus irmãos, é um dom de Deus, você precisa buscar isso. Porque uma pessoa com discernimento, ela sabe discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus, aquilo que é do homem, aquilo que é da carne, aquilo que é do diabo. Então, nós precisamos buscar isso de Deus. E o texto fala aqui de uma mulher que se apresentou diante de Jesus como uma intercessora para clamar pela sua filha. E nós encontramos mulheres, encontramos pais aflitos todos os dias. Olha, essa mulher era uma gentia, era uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, mas essa mulher tinha fé. A sua filha estava possessa, diz a Bíblia que atormentada por um espírito maligno, ela estava angustiada, sofrendo, porque ela estava vendo a sua filha sofrer. E é assim que nós ficamos, porque a dor do filho, ela dói em nós. E eu queria fazer algumas pontuações com você em relação aqui à atitude dessa mulher. Primeiro, ela conseguiu discernir o problema da sua filha. E ela discerniu aqui que o problema da filha era um problema espiritual. Ela teve total consciência disso, de que havia um inimigo real, o inimigo que agia no mundo, que ela não podia ver, no qual ela não podia agir,
e que tentava destruir a vida da sua filha e, consequentemente, a sua família. Então, nós precisamos pedir a Deus discernimento e ter essa sensibilidade. Qual é o problema? O problema é de saúde? O problema é mentira? O problema são gastos excessivos na minha vida? Ou o problema é falta de paciência? Ou é falta de flexibilidade? Ou esse problema é por falta de perdão? Ou é um demônio que está agindo? Ou é coisa da minha cabeça? Pedir discernimento a Deus para as situações. Além de discernir o problema da filha, essa mulher também, ela discerniu a solução do problema. Porque não basta você saber qual é o problema, você tem que saber onde buscar a solução para aquele problema. Senão você vai viver com o problema a vida inteira. E ela discerniu a solução. Não era só levar para o médico, não era só levar para um psicólogo, não era só conversar com o coordenador da escola, naquele momento, trazendo para o nosso mundo hoje. Aquela menina tinha algo mais, e ela precisava da ajuda de Jesus para libertar. Então, ela vai até Jesus. E essa mulher discerne a coisa principal. Olha, eu tenho um problema, eu sei qual é a solução desse problema, e eu posso clamar pela minha filha, pelo meu problema. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ela amava tanto a filha dela, que ela entendeu que ela não podia clamar por si mesma. Aquela moça não estava em condições de clamar por si mesma. E o amor faz isso. O amor nos faz orar pelos outros. E é isso que nós precisamos entender nessa noite, que há momentos que os nossos filhos, que as pessoas que nós amamos, os nossos familiares, às vezes o irmão da igreja que a gente ama, pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes eles estão sem condições de orar por si mesmo. E nós, como servos de Deus, como intercessores, nós devemos nos levantar e colocar na brecha da intercessão, da oração. E aquela mulher fez isso, né, com perseverança, sem desistir, sem baixar a guarda. Então Deus está procurando, ainda hoje, pessoas com discernimento espiritual. Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. Nossa luta não é contra as pessoas, é nas regiões celestiais, contra as hostes espirituais da maldade. Então, você não pode dar vida eterna para o seu filho, mas você pode orar para que seu filho converta. Porque isso é papel do Espírito Santo. Você não pode curar as enfermidades de ninguém, você não tem capacidade para isso. Não é? Mas você pode orar pedindo a Deus milagres. Você também não pode transformar a vida das pessoas, porque ninguém tem esse poder. Mas você pode ensinar a essa pessoa o caminho de um Deus que pode. Que esse Deus pode transformar, mudar a vida, mudar a história daquela pessoa. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nós podemos orar e pedir a Deus a proteção sobre as nossas vidas e sobre aqueles que são nossos, porque diz a palavra do Senhor que os olhos do Senhor, Ele paira sobre a terra e Ele contempla cada um de nós. Através da nossa intercessão, nós podemos mover os céus. E Deus também procura homens e mulheres que sejam perseverantes, que não desistem diante das dificuldades, que enfrentam os obstáculos. Porque muitas vezes, irmãos, a vontade é de desistir, não é? É de largar a mão, de deixar para lá, de parar de interceder, de parar. Às vezes a gente até fala, parece que eu estou perdendo o meu tempo, mas a gente nunca perde tempo com intercessão. Então Deus não quer ver você fraco, sem esperança, sem ânimo para continuar intercedendo. Aquela mulher foi até Jesus e ela encontrou alguns obstáculos. Ela encontrou a rejeição, a incompreensão daqueles discípulos que naquela hora deveriam ser aqueles que deveriam dar um abraço, que deveriam acolher aquela mulher. Ela enfrentou também o silêncio de Jesus, porque diz que Jesus, né, não falou nada. Naquele momento a mulher vai, Jesus não falou nada. E muitas vezes o silêncio de Jesus, ele prova a nossa perseverança. Prova a nossa maturidade, a nossa humildade. E aquela mulher também revelou humildade na sua oração. Quando Jesus fala com ela que não era lícito tirar o pão dos filhos,
que era daqueles que eram judeus, e dá os cachorrinhos, que estava representando ali, Jesus estava fazendo ali, né, era uma metáfora, estava representando ali os samaritanos. Né, aquela mulher fala, Senhor, mas também os cachorrinhos, eles comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela tinha uma necessidade, e ela se recusou de sair da presença de Jesus de mãos vazias. E todos nós temos as nossas necessidades, mas às vezes quando enfrentamos alguns obstáculos, alguns desafios, a primeira coisa que fazemos é desistir, é deixar de lado, é entregar o problema para lá. Né? E o problema da filha daquela mulher era o seu problema. A dor daquela filha era a dor daquela mãe. No pedido dela havia amor, intensidade da alma. Quem é mãe, quem é pai, sabe o que é isso. Quando a gente ora com aquela intensidade de alma, com aquela urgência, pedindo a Deus para se levantar, nos colocando no lugar do outro. Então não desista de orar. Não abra mão, meu irmão. A palavra do Senhor para você nessa noite é: não abra mão a sua família. Né? Seus filhos são herança do Senhor, a sua família é presente de Deus, e Deus tem promessas. Então lute por eles, ore por eles, não abra mão do seu colega de trabalho, daquele familiar que você tem orado, às vezes há tempo, mas ainda não se abriram seus olhos espirituais. E Deus está procurando, né, recordando homens que se coloquem na brecha da intercessão. Procura homens e mulheres que falem de Deus para os seus filhos e falem de seus filhos para Deus. Procura homens com discernimento espiritual e procura homens perseverantes. Mas também Deus procura homens e mulheres de fé. Gente que tem fé. A mulher dessa passagem bíblica, ela não era uma israelita. Ela era uma cananeia. E os cananeus eram um povo que era inimigo do povo de Deus, vivia em luta constante contra o povo de Deus, era uma gentia, ela estava alheia às bênçãos da aliança de Deus com o seu povo, mas entretanto, ela já tinha ouvido falar de Jesus, e ela entendeu que aquele homem, ele era totalmente diferente de todos os líderes religiosos da sua época, porque ele tratava as pessoas com amor, ele ensinava a verdade para as pessoas quanto ao reino de Deus, e não da forma que ela sempre via os escribas, os fariseus, os doutores da lei fazer. Era um jeito diferente. E aquela mulher creu em Jesus, teve plena convicção de que Jesus era a solução para o grande problema que estava atormentando a sua filha e que ela enfrentava naquele momento. E aí, quando Jesus olha para ela, né? A fé dela levou aquela mulher a superar as dificuldades, a superar os desafios, o preconceito das pessoas, a separação religiosa, a condição dela de inferioridade diante dos judeus, considerando que ela era uma gentia, enquanto eles eram os herdeiros da promessa. E Deus olha para ela e fala assim: ó mulher, né, irmãos, olha só, ó mulher, que coisa, né? Oh, mulher, quão grande é a tua fé. Oh, mulher, quão grande é a tua fé. Que o Senhor olhe para você, meu irmão, e fala: oh, mulher, como é grande a sua fé. Eu vou operar o milagre por causa dessa fé que você tem. Oh, homem, quão grande é a sua fé. Eu vou agir, eu vou responder, eu vou trabalhar. Porque você tem fé, você não desiste. Você não deixa de adorar nos momentos da tribulação, porque quem tem fé alcança a vitória. Aleluias. Conta a história que Moody, aos 24 anos de idade, depois de se casar em Chicago, ele deixou o bom emprego que ele tinha e foi trabalhar como evangelista no serviço do reino. Nós sabemos quem foi Moody, um dos maiores evangelistas. E ele teve uma tremenda experiência numa viagem que ele fez até a Inglaterra, porque lá ele teve a oportunidade de visitar Spurgeon, que era outro grande teólogo, entrou em contato com George Miller, que era outro grande homem de Deus, mas ele conta que definitivamente o que mais impressionou ele naquela viagem foram as palavras que ele ouviu, que foram proferidas por um grande ganhador de alma, que foi Henrique Varley, que diz o seguinte: o mundo ainda
não viu o que Deus fará com, para e pelo homem inteiramente entregue a Deus. Então Moody disse consigo mesmo, olha, Varley não disse por um grande homem, o que Deus fará por um grande homem. Ele não disse o que Deus fará por um sábio. Ele não disse o que Deus fará para um rico. E muito menos disse o que Deus fará pelo homem eloquente ou inteligente. Mas ele disse simplesmente o que Deus fará por um homem. E eu sou um homem. E cabe ao homem mesmo resolver se ele deseja ou não consagrar-se a Deus dessa forma. E eu estou resolvido a fazer tudo o que for possível para ser esse homem consagrado a Deus. E se eu for esse homem, Deus vai fazer comigo, para mim e por mim. E é assim que Deus está procurando aqui na terra, ainda hoje, continua procurando homens e mulheres que defendam a lei moral de Deus, que se colocam na brecha da intercessão, que se levantam como intercessores, que têm um discernimento espiritual, que não desistem diante dos obstáculos, que confrontem o inimigo com a ajuda do Senhor e que sejam homens e mulheres de fé. Que você seja um homem assim e uma mulher assim, amém? Vamos orar? Se você quer buscar isso do Senhor, se você quer ser achado por Deus nessa noite, coloque-se de pé e nós vamos orar juntos, meus irmãos. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua voz. Coloca a sua mão no seu coração e fala com Deus. Deus, faz de mim esse homem, essa mulher que o Senhor acha, que o Senhor procura. Eu quero ser achado pelo Senhor. Deus, contempla o nosso coração nesta noite. Senhor, trabalha em nós, trabalha por nós. Senhor, trabalha conosco, Pai, em nome de Jesus. Deus, nos ajuda. Como nós precisamos do Senhor. Temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Assim como aquela mulher, muitas vezes nos encontramos aflitos, angustiados pelos nossos problemas. Mas nós sabemos, nós discernimos, Senhor, qual é o nosso problema nessa noite, o que nós precisamos, onde está a solução desse problema, e que nós precisamos orar e interceder por essa causa, porque há coisas que só o Senhor pode fazer no mundo espiritual. Deus trabalha, Senhor, no mundo espiritual pelas nossas dificuldades. Aqui tem homens e mulheres comprometidos com Deus, que amam o Senhor, que estão aqui para apresentar as suas dificuldades ao Senhor. Dai-nos fé, oh Deus, olha para nós, que o Senhor possa olhar e falar, oh, como é grande a tua fé. Dai-nos uma fé, Senhor, saudável, uma fé nas tuas promessas, fundamentada na tua palavra, uma fé que não desiste diante dos obstáculos e desafios, porque nós sabemos em quem tenho crido, e o poder que o nosso Deus tem de agir. Em nome de Jesus, fortalece as nossas vidas e faz de nós, homens e mulheres, intercessores, que sejam achados por Deus a cada dia, para ser usados na tua obra, em nome de Jesus. Amém.